Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve para fazermos mais uma questãozinha do Enem 2024, sempre abordando conteúdo interessante, não só marcando questão, mas mostrando para você o motivo da gente marcar aquele gabarito, beleza galera? Então o LF vai resolver agora a questãozinha da prova verde, uma questão que envolve queima de combustíveis fósseis e formação de determinados produtos na escassez e no excesso de oxigênio. Beleza? Então a LF vai fazer uma abordagem bem legal para você entender o motivo da questão ter o gabarito que você vai ver aqui também com a LF. Então vem comigo, vamos resolver sem mais delongas. Salve galera, LF aqui com vocês para mais uma resolução com muito conteúdo e esse conteúdo de primeira. Então vem com o LF, vamos resolver essa questãozinha 104 da prova verde. Então nessa questão ele diz aqui que o uso de agentes, um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Então o automóvel a combustão interna, ele usa um motor de 4 tempos, no qual tem a admissão do combustível na forma quase vaporizado, a compressão, a explosão e depois a expulsão desses gases. E ele está falando justamente de dois momentos. O momento no qual há mistura gasosa entre combustível e o comburente, que é o oxigênio, e a formação das substâncias pós-combustão. Então, quando a gente usa um combustível fóssil, ele é rico em carbono e hidrogênio. Os produtos dessa combustão, na sua maioria, CO, CO2, parte do hidrocarboneto, fração do hidrocarboneto, que houve craqueamento da molécula que não teve a formação de CO2 nem CO, forma água também, que não é um poluente, mas esses combustíveis podem trazer compostos contendo nitrogênio, então vai formar compostos como óxido de nitrogênio, enfim, existe uma infinidade de compostos aqui que podem ser formados, Bom, esses gases aqui formados, essas substâncias formadas, os gases e a água às vezes pode estar na forma líquida também, tanto que às vezes sai no catalisador lá no cano de descarga um pouquinho de água na forma líquida, Se você olhar um carro, a traseira de um carro, de vez em quando você vê lá na saída do cano de descarga um pouquinho de água saindo, que é a água do catalisador, que é formada pela conversão desses hidrocarbonetos que não foram queimados lá dentro ainda do motor. Beleza? Mas isso é um outro papo, tem bastante coisa para a gente falar. Então ele diz assim, na condição da razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão aí baixa de O2, alta de NO. Então o LF já colocou aqui para você no 18, No 18 ele está com uma quantidade boa de oxigênio. Galera, o oxigênio é uma espécie extremamente oxidante. O oxigênio é o maior ladrão, um dos maiores ladrões de elétrons da natureza. Então é um ladrão de elétrons. Então ele adora roubar. Então ele vai oxidar quem ele puder oxidar. Lembrando que aqui a gente tem carbono e hidrogênio. As formas de carbono e hidrogênio com maior estado de oxidação, no caso do carbono é o CO2, e no caso do hidrogênio, aí numa reação de combustão, é a água. A reação de combustão é uma reação de oxidação. Ela é uma reação de oxidação que a gente chama de completa quando para em CO2, e quando converte em CO, ela é uma combustão incompleta, porque a gente não oxidou totalmente o carbono. Beleza? Então para em CO. Então, quando eu tenho uma quantidade boa de oxigênio, com certeza eu vou ter uma alta de quê? De CO2. Se eu tenho uma alta de CO2, eu vou ter uma baixa de quê? De CO, porque eu estou com uma quantidade de oxigênio alta e eu vou conseguir fazer a conversão do oxigênio para a espécie de maior oxidação, o estado de maior oxidação do carbono, que é o mais 4, é o CO2. Então, galera, não precisava nem ficar analisando todas as opções. É só lembrar disso. O que é combustão completa? Formação de CO2. E por que ela é completa? Porque eu tenho uma grande quantidade de oxigênio que vai completar a oxidação do carbono que vem no combustível. Se ela for incompleta, ou seja, que eu tenho uma deficiência de oxigênio, se a gente pegar aqui, por exemplo, em 12, em 12 eu já tenho uma grande quantidade, ainda tenho uma grande quantidade de CO, tá vendo? E a quantidade de CO2 não é tão maior quanto a gente tem. A faixa ótima seria essa aqui, Essa seria uma faixa ótima de conversão para CO2, tá vendo? Eu digo para CO2, mas aqui a gente vai ter uma quantidade de hidrocarboneto ainda muito grande. Então o que a gente quer é que esse cara aqui seja convertido,
a gente quer uma baixa desse aqui, a gente quer uma baixa desse aqui, uma vez que CO, ele é venenoso. Tá? A gente sabe que o CO, ele se liga fortemente ao ferro da hemoglobina, porque o ferro da hemoglobina, além de receber elétrons do CO, né, numa reação no qual o CO é um ácido, uma base de Lewis, o ferro também funciona como uma base de Lewis, então faz como se fossem duas ligações. É o que a gente chama de retroligação. Isso é um papo um pouco mais fora da casinha de ensino médio, mas é interessante. Por isso que o ferro se liga fortemente ao monóxido de carbono. E aí uma pessoa que fica em contato com muito monóxido, ela acaba sendo asfixiada de forma química, não uma asfixia de forma mecânica. Então o CO, o cianeto, eles têm essa capacidade. Então o CO é por isso, porque os orbitais moleculares do monóxido de carbono, eles têm a mesma energia do que os orbitais do ferro. E aí há uma troca de elétrons entre os dois. Então existe uma ligação conhecida como retroligação. É muito conteúdo, gente. Beleza? Então vamos lá, galera. O que a gente vai marcar? A gente vai marcar uma alta quantidade de CO2 e baixa quantidade de monóxido. Letra C, galerinha. Então tá aí o LF mostrando para você o gabarito, mas também o motivo de marcarmos esse gabarito. Show de bola, galera? Então, olha aí, muito conteúdo. LF não resolve só, LF explica para você. Então, vem comigo, vamos para a próxima questão. Vamos resolver.